Juízes capítulo 8. Eu vou ler inicialmente dos versículos de 1 a 9. Juízes 8, do 1 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele, porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer comparado com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isso, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos, e disse aos homens de Sucote: por favor, deem alguns pães para esses que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao enlaço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão ao exército que está com você? Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e outras plantas do deserto. Dali Gideão foi a Penuel, fez o mesmo pedido. Aos homens daquela cidade, mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei essa torre. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos mais uma vez para que nós possamos extrair a forma fiel como esse livro foi escrito. Nos abençoa, possamos tirar aplicações para as nossas vidas, para a tua honra e glória. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós vimos a grande vitória de Gideão com os 300. O povo pensou: olha, se a gente ganhar essa batalha, só pode ser a mão de Deus. E esse era o objetivo do nosso Senhor: vocês com essa vitória atribuírem glória somente a mim. O problema é a pós-vitória. O problema é o final da história de Gideão. O problema é esse capítulo 8 aqui, sobre a vida do juiz. É muito ruim, é muito penoso. Nós enfrentamos isso durante toda a nossa vida, digamos assim. Como nós temos que ser prudentes quanto aos de fora, quanto aos descrentes, quanto ao ímpio. Lutarmos contra a carne, o mundo, o diabo. Como a gente tem que livrar os nossos filhos de certas músicas, certas expressões. Quanta coisa a gente faz para livrar os nossos filhos desses ataques externos, digamos assim. Mas existe algo pior também, irmãos. É quando a gente tem que livrar os nossos filhos, ou se livrar, digamos assim, de pessoas de dentro da igreja. Quando muitas vezes os de dentro da igreja, eles podem ser um problema.
quando eles estão sendo motivo de tropeço para alguns irmãos, seja um líder da igreja ou seja um membro da igreja. E nada, irmãos, é mais doloroso para a igreja do que isso. Às vezes, por causa do pecado, um próprio membro, a própria igreja, a própria membresia pode impedir outra parte da membresia de avançar. Esse é o final da história de Gideão, como eu falei. São 3 capítulos. É como se a gente estivesse encerrando aqui a trilogia de Gideão, digamos assim. E ao longo da trajetória dele, é nítido o inimigo que ele tem que enfrentar no capítulo 6. Passamos 2 sermões vendo isso. Ele enfrenta Baal. Baal é o seu inimigo do capítulo 6. É aquele poste ídolo que ele deveria derrubar. No capítulo 7, o inimigo são os midianitas. Eles são aquele grande exército que Gideão tem que combater. Eles ainda existem no capítulo 8. Gideão ainda é uma realidade, ele tem que caçá-los aqui. Aqui eles estão recuando depois daquele episódio dos 300. Mas existe um inimigo muito maior agora que os midianitas. O inimigo é a própria igreja. O inimigo aqui é Efraim e essas 2 cidades, Sucote e Penuel. E vamos ver no final do capítulo que o próprio Gideão vai ser o inimigo para a nação de Israel. Para essas tribos aqui, o final de Gideão, ele não é muito bom. O primeiro problema que surge são os versículos de 1 a 3. A tribo de Efraim está reclamando a Gideão e está pedindo explicações ao profeta, porque não chamou eles para essa batalha de Gideão contra os 300. Por que eles não foram chamados? Por que eles não foram convocados? Mas essa reclamação não tem sentido, porque eles foram chamados, não na hora que eles quiseram. Acompanhe comigo os versículos 24 e 25, os 2 últimos versículos do capítulo 7, capítulo anterior aqui, que a gente viu na semana passada. Versículo 24. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-Bará. Assim todos os homens de Efraim foram convocados e eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até Bet-Bará. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb no rochedo de Oreb e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb a Gideão, do outro lado do Jordão. A primeira coisa aqui é, eles foram chamados por Gideão. Eles foram chamados: olha, vocês foram lá, cortaram o caminho dos midianitas e vocês mataram 2 príncipes. Esse vai ser posteriormente o argumento aqui de Gideão. Agora, contra os 300, não foi Gideão que vetou os de Efraim. Foi Deus que vetou os de Efraim. Foi Deus que disse: olha, eu vou dizer quem vai lutar e quem não vai lutar. Então, essa fala aqui de Efraim revela a vaidade do seu coração. Efraim era conhecida como a tribo da guerra, estatisticamente mais forte. Foi a tribo que veio Josué. Era a tribo de Josué. Ou seja, qual é a vaidade aqui? Eles queriam estar em todos os grandes episódios de guerra. Quando todo mundo contasse a história de Gideão, eles queriam que as pessoas contassem que Efraim estava no meio disso aí. Eles queriam manter a fama deles de tribo mais forte. Um comentarista vai dizer: olha, se Gideão tivesse chamado eles lá no episódio dos 300, será que essa atitude deles, que eles estão tendo aqui, lá no episódio dos 300, eles iriam se submeter à liderança de Gideão? Será que eles iriam simplesmente fazer o que Gideão mandou fazer? Acender tocha, quebrar cântaro e tocar trombeta? Essa
vaidade, ela continua. Por exemplo, quando a gente chega em Juízes 12, com Jefté, eles vão fazer o mesmo questionamento a Jefté. E Jefté vai travar uma guerra contra os efraimitas, porque os efraimitas vão ficar inconformados de também não estarem participando da batalha que Jefté venceu. E Jefté, o juiz de Israel, vai travar uma guerra contra essa tribo. Muitas vezes esse sentimento pecaminoso, ele pode crescer no meio da igreja. Porque eles escolheram fulano ao invés de mim? Olha, por que não fui eu? Nitidamente eu sou melhor que aquela pessoa para fazer esse tipo de trabalho. E isso facilmente, irmãos, pode rachar uma igreja. Às vezes a gente pode se encontrar pecaminosamente feliz quando alguma coisa na igreja que você não estava ou não foi incluído deu errado. E aí você pode se encontrar feliz ou chateado quando aquilo ali deu muito certo e você por algum motivo não estava no meio, como é o motivo de Efraim aqui. Quando alguma coisa deu certo, mas você não estava no meio, você não consegue se alegrar. A gente pode ficar chateado da igreja X. Como é que aquela igreja tal, ela está crescendo, ou ela continua crescendo, e muitas vezes esse sentimento pecaminoso pode nos deixar magoados. Mas o serviço ao Senhor, ele não é voltado para a glória pessoal. E a narrativa aqui, infelizmente, ela não vai melhorando, ela vai piorando. A gente vai vendo a idolatria de Israel. Não existe nada mais divisivo e que provoque mais a divisão na igreja do que esse sentimento de Efraim, de querer sempre estar em evidência. Mas foi muito sábia a resposta de Gideão a esses homens, meus irmãos. Gideão vai aplacar a ira desses homens, e talvez não fosse o melhor momento ele entrar em guerra com os de Efraim aqui, porque ele estava perseguindo os midianitas. Versículo 2: porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isso, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Aqui temos a prática daquela famosa frase de Provérbios que vai dizer assim, um provérbio também, que nos diz: a resposta branda desvia o furor. O que Gideão vai dizer aqui, irmãos, é com sinceridade. Alguns comentaristas chamam isso de politicagem. Não, Gideão vai agir com politicagem. Gideão sabia que não era mais forte que Efraim, ele vai ficar com medo, depois ele vai pegar uma cidade fraca como Sucote e Penuel, e ele vai lá e vai agir com rigor, porque ele se achava mais forte que Sucote e Penuel. Eu não creio que seja isso, irmãos. Ele está dizendo na prática, o que foi que ele fez? Olha, o que eu fiz na prática, Efraim, foi quebrar um cântaro, foi soar uma trombeta e foi acender uma tocha. Na batalha contra os 300, a batalha foi Deus contra os midianitas, porque o que a gente fez não foi nada relacionado a uma guerra. Agora, vocês, na prática da guerra, até fizeram mais do que a gente. Chegaram depois e fizeram mais. Vocês prenderam 2 príncipes. Vocês foram lá na fortaleza desses 2 príncipes, e quem prendeu foi vocês, os líderes dos midianitas. Ainda faltava 2 reis para Gideão capturar, mas olha, quem começou prendendo os príncipes foram vocês. E essa é a comparação, né? Ele diz aqui, olha, o que são os poucos cachos de uva de Efraim? Na revista atualizada está literalmente assim: não são porventura os rabiscos de Efraim melhores que a vindima de Abiezer? Abiezer, o clã de Gideão. Então ele está dizendo assim, olha, a gente veio primeiro com a colheita, e depois vocês foram lá e pegaram os rabiscos.
Os rabiscos era o que caía da colheita, era o que ninguém via e ficou ali. Geralmente Israel fazia isso para dar aos pobres. Olha, você não pode pegar o que cai do chão, porque depois isso vai ser recolhido para dar aos pobres e também aos estrangeiros. Só que o que é que Gideão está dizendo? Olha, a gente fez a colheita, a gente foi na primeira leva, digamos assim. Mas os rabiscos de vocês, dessa vez foi maior, foi melhor que a colheita. É isso que ele está dizendo. Por isso que a NAA, ela meio que já interpreta ali, ela meio que explica o que a tradução da Revista Atualizada faz, porque ela vai dizer assim, os cachos de uvas deixados por Efraim, essa segunda leva foi melhor, porque na prática da guerra, vocês foram lá e prenderam os príncipes. E o que é que acontece? Essa resposta, ela vai acalmar ali a ira, né? Estava tendo uma tensão ali de guerra mesmo, entre os 300 e os de Efraim, e isso vai aplacar a ira dos de Efraim. Vocês passaram depois, e os rabiscos de vocês foram maior. Esse furor, essa vaidade não vai ser sanada, não vai ser curada. Tanto é que em Juízes 12, Jefté vai lutar com eles. E Jefté é muito diferente de Gideão, irmãos. A gente vai ver isso. Jefté vai lá e vai guerrear, vai confrontar eles no sentido de, olha, vai confrontar no sentido da vaidade ali. Estão errados de acharem isso. E agora temos outro episódio aqui, que são com essas duas cidades, Sucote e Penuel. Gideão passa por duas cidades muito pequenas, porque aqui ele está perseguindo os midianitas. Nenhum dos 300 tinha morrido aqui até então. Ele estava ainda com os 300 inteiros. E ele chega nessa cidade, e é interessante porque assim, não dava para deixar os midianitas fugirem. Eles tinham que perseguir, porque do contrário os midianitas iam sair do território, iam conseguir alianças e iam voltar. Esse mal precisava ser cortado pela raiz, eles precisavam continuar perseguindo os midianitas. E diante disso, ele chega nessa cidade chamada Sucote, e ele pede ali, veja, ele não pede para os irmãos de Sucote, lá, os homens de Sucote, se juntarem a ele para lutar. Não, é para lutar Gideão com os 300, ele já entendeu isso. Você vai com os 300. Ele não pede os homens de Sucote, ele diz, olha, venham lutar com a gente. Seria muito plausível. Sucote é uma cidade de Israel. Ele não pede nada disso. O que é que ele pede? Ele pede comida. Ele pede pão. Olha, ele diz, olha, esses homens precisam se alimentar. Eles estão numa perseguição aqui ferrenha contra o inimigo. Vocês podem nos alimentar? Versículo 5. Por favor, deem alguns pães para esses que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao enlaço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Olha, eu estou indo perseguir o rei que está acabando com Israel. 2 reis. Eu estou lutando aqui no time de vocês. Não queremos o exército, queremos comida. E a resposta deles é: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão ao exército que está com você? Ele chega em Penuel, outra cidade pequenininha, próxima a Sucote, e eles dizem a mesma resposta. Então, qual é o pecado dessas cidades, irmãos? É o forte apreço, é a idolatria, digamos assim, pela segurança. Qual é o pecado de Efraim? Querer se destacar a qualquer custo, vaidade para se destacar. Qual é o pecado de Sucote e Penuel? Medo, o desejo exagerado, pecaminoso por segurança. Quando eu trabalho, eu dou aula de manhã, por algum motivo eu não almoço e continuo a dar aula à tarde, 3 horas, 4 horas, a pessoa está praticamente passando mal, de fome mesmo. É uma coisa que leva e gasta muito a sua energia. Imagine numa guerra. Você está numa guerra, você está correndo, você está ali fazendo constante exercício físico. Você chega numa cidade, você pede comida e eles não dão.
A resposta de Sucote e Penuel revela a insegurança. A insegurança. Eu não sei se você vai vencer ou não, Gideão. E qual é o medo aqui? O medo da retaliação de quem eles não ajudaram a vencer. Esse é o medo aqui. Vai que os midianitas, eles vencem vocês nas próximas batalhas. E aí o que acontece? Eles vão vir para cima da gente. E a resposta aqui é literalmente: quem garante que vocês vão vencer? Qual é a estratégia de Sucote e Penuel, irmãos? Eles ficavam em cima de um vale e eles eram meio que invisíveis geograficamente ali em Israel. A estratégia deles sempre foi não se envolver. Eles passaram meio que invisíveis nessa perseguição dos midianitas para com Israel. Eles ficaram ali escondidos. Olha, não vamos ajudar ninguém. Porque talvez se a gente ajudar alguém e esse time perdeu Israel aos midianitas, eles vão vir para cima da gente. Então, de um lado eu tenho a soberba de uma parte da igreja, Efraim. Lembre que aqui agora é tudo Israel. O empecilho de Gideão de avançar e de vencer é da própria igreja. A soberba de Efraim e do outro lado o medo de Sucote e Penuel. Muitos interpretam essa fala do versículo 6 como soberba, como se eles estivessem fazendo chacota de Gideão. Será que você não já tem? Cadê o rei? Cadê a cabeça dos reis para eu ir aí ajudar você? Eu não entendo como soberba, irmãos. O texto exalta a soberba de Efraim, mas aqui o texto está exaltando outra coisa. Ele está exaltando o receio dessas cidades. Nós não queremos nos envolver, nós não queremos o nosso nome circulando nessa guerra. Será que isso é prudência? Olha que ironia do texto. Gideão está sendo confrontado por uma cidade que estava pedindo uma garantia a ele. Eu vou te ajudar se você me der uma garantia, se você me der um sinal. Eu quero a cabeça desses dois reis. Para um juiz que sempre pediu garantias a Deus pela vitória. Senhor, se isso vai acontecer mesmo, olha, faz o algodão aqui ficar seco, faz o algodão aqui ficar molhado. Agora, Gideão está sendo confrontado, mas entenda a grande diferença desse juiz para Sucote e Penuel. Gideão, por que a gente pode chamar de uma prudência exagerada? Gideão, e a gente não pode chamar o que Gideão fez de incredulidade, porque Gideão pedia sinais obedecendo ao Senhor. Sucote e Penuel só vai ajudar se aquilo acontecer. Se aquilo não acontecer, ela coloca como uma condicional para ajudar ou não. Se a gente tiver a garantia, nós vamos ajudar. Do contrário, podem ir embora. Gideão pedia sinais obedecendo ao Senhor. Se a gente não entender aqui o tom desse texto, a gente pode tirar muita conclusão errada. Os de Sucote e os de Penuel, eles sabiam já o que tinha acontecido com Gideão e os 300. A notícia já se espalhou. Tanto é que o próprio Efraim vai tirar satisfação, porque não estava no meio desse evento. É como se elas tivessem se mantido neutra. Vamos aqui, ninguém nos reparou geograficamente. Vamos ficar invisíveis. Só que essa omissão agora vai custar caro. Porque agora o que acontece? A partir do versículo 10, do 10 ao 12, facilmente Deus entrega nas mãos de Gideão esses dois reis. Facilmente. Ele vai lá com fome, eles estão com fome, mas eles não foram alimentados, mas Deus entrega Zeba e Salmuna nas suas mãos, versículos 10 a 12. E depois o que acontece? Gideão vai com esses homens ainda vivos tirar satisfação com Sucote e Penuel. Versículo 13. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres, prendeu um moço de Sucote
e lhe fez perguntas, e o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse: vejam, aqui estão Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: será que vocês já têm Zeba e Salmuna em seu poder para que demos pão aos seus homens cansados? E prendeu os anciãos da cidade, pegou espinhos e outras plantas do deserto, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. A omissão dessas duas cidades, irmãos, elas deram vantagem ao inimigo de Israel. Todo o exército, como eu disse, foi lutar com fome. A lógica de Gideão ao punir essas duas cidades é: quem age como inimigo de Israel é tratado como inimigo de Israel. Trazendo mais para a nossa realidade, o amigo do meu inimigo é meu inimigo. É muito trágico, irmãos, quando a gente vê esse tipo de episódio, a igreja sendo tratada como inimigo. O próprio povo de Deus na própria casa de Deus. O que é que pode causar maiores danos para a igreja? É a soberba de uns irmãos e também o desejo pecaminoso por insegurança, levando à omissão de outros irmãos. Mas o que acontece na sequência aqui, irmãos, a partir do versículo 18, e vemos isso, é Gideão começando a falhar na sua liderança. Podemos dizer que ele é um juiz que começou bem. Ele tinha alguns defeitos e Deus foi tratando esses problemas, alguns receios aqui e ali, mas ele termina muito mal. Versículo 18, ele vai finalmente matar esses dois reis que ele vai capturar. Ele pede para o seu filho fazer isso, como uma forma de humilhar esses homens. E veja por que ele queria humilhar esses dois reis. Versículo 18, depois perguntou a Zeba e a Salmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: como você, assim eram eles, cada um se parecia com um filho de rei. Gideão disse: eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jeter, seu primogênito: levante-se e mate-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Gideão foi, matou Zeba e Salmuna e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Atentem para esses ornamentos em formato de meia-lua que Gideão vai pegar. Esses ornamentos de ouro aqui, que o profeta, ele vai pegar, ele pede para o seu filho mais novo, né? No caso o primogênito aqui, que a Bíblia fala que era ainda muito jovem, matar esses homens, como uma forma de humilhação. Alguém mais jovem matar dois reis era uma humilhação. Eu iria até poupar a vida de vocês, mas porque vocês mataram meus irmãos em Tabor, eu não vou poupar. E o menino não tem coragem de fazer isso, ele mesmo assim o faz. Versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como seu filho e o filho do seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Gideão estava, digamos que no auge aqui, irmãos. Todos estavam a favor de Gideão, queriam o governo de Gideão, porque Gideão matou os grandes opressores do povo. E aqui começamos a entender uma forte tentativa do povo ter um governante que não fosse um mero juiz, mas um rei. Veja, é muito interessante esse termo que ele usa aqui, e só para a gente entender um pouco da história de Israel. Não é do nada que a gente chega lá em 1 Samuel e o povo quer um rei.
Não é do nada isso. Isso vai começar aqui, em Juízes 8. O povo quer que Gideão seja um rei. Olha os termos do versículo 22. Que você governe, e o seu filho governe, e o filho do seu filho governe. Isso é uma monarquia. O juiz, ele governava até a sua morte, depois acabou. Não, a gente quer, Gideão, que isso seja passado de pai para filho. Veja, não é apenas lá em Saul que o povo, do nada, agora a gente quer um rei. Não, isso vai sendo plantado aqui, até chegar em Saul, primeiro rei de Israel, que é literalmente o reflexo do povo. Ele é alto, ele é bonito, ele tem todo o porte de um rei, mas ele revela a hipocrisia do povo. Aqui a gente quer que você domine sobre nós. Quando a gente chega lá em Gênesis, por exemplo, 37, no episódio lá de José, que os irmãos estão indignados com os sonhos de José, Gênesis 37, 1 ao 4, os irmãos de José vão chegar e vão dizer assim: é certo que dominarás sobre nós. É verdade que queres nos dominar. Eu tenho dominar, os dois verbos aqui, dominar e dominar, ele usa, são sinônimos, né? Dominar e reinar. Aqui literalmente é certo que você quer reinar sobre nós, que você quer dominar sobre nós. E aqui esse mesmo dominar do versículo 22 é o dominar de Gênesis 37. É literalmente sinônimo para reinar. A gente quer um rei. A gente quer que você seja um rei, não um mero juiz. E a resposta de Gideão é maravilhosa, irmãos. A resposta de Gideão é bonita, é correta, é teologicamente correta, atribui a glória a Deus. Olha o versículo 23. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. O grande problema dessa resposta é que não vai condizer com a ação do juiz. A ação dele, a partir de agora, vai dizer assim, ele vai se comportar como um rei, dizendo que não queria ser um rei. Esse é o problema aqui. A resposta é maravilhosa: eu não vou dominar sobre vocês, nem meu filho. O Senhor vai dominar sobre vocês. Mas a prática não condiz com o que ele fala. Versículo 24 vai dizer assim: e Gideão continuou: mas quero fazer um pedido a cada um de vocês, me dê as argolas do seu despojo. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então eles responderam: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. É assim que termina a história desse profeta. Acompanhe o versículo 30 em específico, diz assim: Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Irmãos, entenda a que ponto chegou esse juiz aqui. Vejam como esses episódios finais, você está vendo a grande trajetória de Gideão. De repente, calma, uma estola sacerdotal de ouro, ele prostituiu Israel, ele veio a ser um tropeço para a sua casa. É assim que acaba a história de Gideão. Ele poderia governar, ele era o juiz, ele poderia ser um juiz. Porque ele disse que não queria ser um rei, ele não queria ser um monarca, e ele se comporta como um monarca que quer riquezas para si. Olha, peguem todo esse ouro e me deem, vamos fazer uma coleta aqui desse ouro. Veja o versículo 31. A sua concubina que morava em Siquém lhe deu também à luz um filho.
e ele lhe deu o nome de Abimeleque. Quando a gente fala sobre governo, domínio no hebraico, isso é dito, como é dito no hebraico, né, chama-se malar. Malar significa domínio. É sinônimo de uma palavra chamada marshal. Marshal, domínio, malar, domínio. Malar é reinado e Meler é rei. Então, quando você diz assim, né, o nome dele é literalmente Avimelech. E Avimelech, traduzido para a nossa língua, é meu pai é rei. Abimeleque é Avimelech. Avimelech significa meu pai é rei. Será que ele não queria ser rei? Eu não quero ser rei, mas aí quando eu tenho um filho eu boto o nome de meu pai é rei. E é muito interessante porque a Bíblia frisa isso, versículo 31. Não é a concubina que vai dar o nome ao filho. Ah não, seu marido, seu pai é rei, eu vou dar o nome do seu filho, eu vou dar o nome do meu filho de meu pai é rei. Para as pessoas que dizem, não, ele dá o nome ao menino. Eu não quero ser rei, mas o nome do meu filho é meu pai é rei. Esse é Abimeleque. E Abimeleque, irmãos, ele vai ser de fato o rei, da forma mais cruel e sangrenta possível. Gideão vai ter 70 filhos. 70 filhos. E olha que interessante, só um pouco aqui do que a gente vai ver em Juízes 9, versículos 5 e 6. Olha o que Abimeleque vai fazer. Foi à casa do seu pai em Ofra e matou os seus inimigos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho mais moço de Jerubaal, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo. Foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Gideão faz de tudo para deixar um grande legado. Gideão faz de tudo para deixar uma linhagem real. E é exatamente isso que acontece. Porque Abimeleque aqui vai se autoproclamar, né? Ele vai se proclamar rei aqui. Então, irmãos, o que isso quer dizer? Não adianta tanta teologia, não adianta palavras bonitas, se a sua vida não condiz com isso, se você não aplica essa teologia. Lembre no episódio do bezerro de ouro, que se assemelha muito a esse episódio aqui, de você coletar ouros para fazer um ídolo. Aqui no caso é essa estola sacerdotal. Veja, quando Moisés desce no monte e vai confrontar Arão sobre o que está acontecendo, Arão chega para Moisés e diz assim: tu sabes que o coração do homem é corrupto. Tudo bem, declaração correta, declaração maravilhosa, mas não adianta você dizer isso e permitir o que aconteceu. Tamanha imoralidade. Tudo bem, o coração do homem é corrupto, mas o que foi que vocês fizeram para impedir isso? Vocês vão usar essa verdade como uma desculpa para pecar? O que temos aqui em Gideão, irmãos, é um lábio de humildade, mas uma prática que revela soberba. E tudo isso vai servir de exemplo, infelizmente, negativo para o povo e para nós. Não existe nenhum líder, não existe ninguém que está à frente de uma igreja que seja 100% sem corrupção. Só o Senhor Jesus, que é o nosso maior líder, Ele é assim. E se não for a graça de Deus, nós podemos começar o ministério muito bem e terminar como uma pedra de tropeço para a igreja e ser um empecilho para a igreja avançar. Irmãos, por que 70 filhos? 70 é um nome interessante, é um número interessante, na história de Israel. Veja, tudo bem, você pode ter muitos filhos, você pode ter 70, não tem problema. Ele tinha 70 de várias mulheres. A Bíblia faz questão de ressaltar isso. Ele quer estabelecer um legado, ele não quer ser esquecido. Ele quer estabelecer um reino, sem dizer que quer estabelecer um reino. Por que 70 é um número interessante na história de Israel? Porque foram 70 os que saíram com Jacó.
Olha, é um número bom para estabelecer um legado. Todo mundo lembra dos 70 que saíram com Jacó. Todo mundo lembra dos 70 anciãos que Moisés escolheu para governar. 70 é o número para o legado não ser esquecido. Aí chega, meu pai é rei, Abimeleque, e acaba com todo esse legado. E destrói. Só não mata um porque um se esconde, Jotão, que vai ser importante para essa narrativa aqui. Então, por último, a gente percebe essas argolas de ouro que ele vai pegar dos despojos ali da guerra. Veja que essa arrecadação aqui é muito semelhante ao bezerro de ouro. Ele faz essa arrecadação aqui para fazer uma estola sacerdotal. É muito curioso isso aqui. Que ideia é essa de fazer uma estola sacerdotal? Para ele adorar junto com o povo. A estola sacerdotal que Gideão faz não tinha linho, apenas ouro. Uma estola sacerdotal toda de ouro, melhor do que a de Deus, que tinha linho ainda. É esse o sentimento de Gideão. Eu vou fazer uma estola mais adornada. Está escrito na lei como Deus quer que seja feita a estola do sacerdote. Mas eu vou surpreender Deus. Deus acha que não dá para fazer uma estola melhor. Eu vou fazer uma toda de ouro. Israel ia até ele pedir conselhos e ele se torna um objeto de adoração para Israel. Tanto é que o texto vai dizer, ele passou a prostituir. O povo passou a se prostituir. Idolatria. Gideão, irmãos, a gente passa despercebido. Talvez ninguém aqui nem sabia. Ele era da tribo de Manassés. Mas ele não quer ser conhecido como da tribo de Manassés. Ele quer ser conhecido como líder do seu clã, os Abiesrita. Gideão falhou, irmãos, em reconhecer a função do sinal, a função de um juiz, que é apontar para Deus. Mas quem disse que Gideão queria ser somente um juiz? Gideão era vaidoso? São requisitos de vaidade que o texto vai nos mostrando. Lembra no capítulo 7, quando o povo vai lutar, ele vai dizer, eu quero que vocês gritem pelo Senhor e por Gideão. E o povo vai fazer exatamente como ele faz, uma espada pelo Senhor e outra por Gideão. Requisitos de vaidade. Tem gente que defende, né? Gideão aqui até o final, mas não tem como defender mais Gideão. Até do versículo 22 em diante não dá mais para defender Gideão. Tem gente que já começa dizendo que Gideão fez errado desde o início do capítulo 8. Não, agiu com politicagem com Efraim, porque sabia que Efraim era mais forte, e quando chegou com Sucote e Penuel, aquilo ali foi exagerado. Eu não tenho problema com nada do que Gideão fez antes do versículo 22. Aqueles irmãos precisavam ser punidos. Gideão poderia perder se não fosse Deus, poderia perder ali pela fome, foram lutar com fome. Não estavam nem aí para a igreja do Senhor, foram punidos. Eu não tenho problema, mas a partir do versículo 22, ele perde totalmente a sua liderança. Ele era um juiz e junto ao sacerdote, ele deveria guiar o povo para a vontade de Deus. Ele faz uma estola melhor do que a estola do sacerdote. É uma característica difícil desse juiz, irmãos. Percebam que desde o começo ele nunca estava satisfeito só com a palavra do Senhor, e por um tempo Deus tratou isso com ele. Por um tempo o próprio Senhor tomou a iniciativa de lhe dar o sinal, porque Deus é misericordioso, e ele fez isso no capítulo 7. Mas a gente vê agora que isso não estava 100% sanado. Ele sempre precisava de sinais para atestar a palavra de Deus. E aqui agora o sacerdote, ele usa a estola, né, que Deus prescreveu, mas ele entende, não é suficiente, precisa de mais do que a estola que Deus prescreveu. Veja como não é assim nos dias de hoje, irmãos.
Deus nos deixa 2 sacramentos, 2 sinais visíveis do seu pacto para com a igreja, para mantermos, e é um sinal da manutenção desse pacto, é a ceia do Senhor. A igreja diz, não, 2 é pouco, vamos fazer 7. Precisamos de 7 sacramentos, vamos colocar mais 5. Deus estabeleceu 2, mas não é suficiente. Vamos arranjar na Bíblia e dizer que está na Bíblia mesmo. Vamos arranjar mais sacramentos. Vamos surpreender. Vamos inventar. É um sinal claro de que essas pessoas não estão satisfeitas com a palavra de Deus. Para terminar, irmãos, temos 2 rápidas aplicações. Primeiro, a nossa busca por status e a nossa busca por segurança, gerando omissão, pode ser um grande problema e pode sugar a energia da igreja. A mãe de Tiago e de João chega para Jesus em Mateus 20 e vai pedir, olha, quando você estiver no seu reino, coloca meu filho à direita e coloca meu outro filho à esquerda. E Jesus discorrendo sobre esse ensino, né? Ele vai dar um ensino sobre isso, e os outros discípulos vão ficar com raiva por causa desse pedido. Jesus conclui dizendo, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre nós. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você quer agradar a Deus? Não busque ser servido, busque servir. Jesus diz, olha o meu exemplo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Como eu disse, os comentaristas dizem, não, Gideão no capítulo 8, ele começou errado. Não, o que o texto está exaltando aqui é a vaidade da igreja, é a vaidade de Efraim. E não como Gideão vai agir com esse povo. Então por que ele aliviou para Efraim e ele foi tão severo com Sucote e Penuel? Porque apesar da vaidade de Efraim, eles pelo menos foram e atenderam o chamado dele. Eles ficaram pedindo satisfação depois que obedeceram a Gideão. Porque Gideão disse, olha, os midianitas estão correndo para o vale de vocês. E eles foram e atenderam e prenderam 2 príncipes dos midianitas. Eles fizeram alguma coisa, eles mereceram uma resposta mais branda. Mas depois essa vaidade vai ser tratada, o texto não vai abandonar essa vaidade dos de Efraim. Sucote e Penuel não, eles disseram, a gente não vai lutar, a gente não vai atender o seu chamado, nem era lutar, a gente não vai alimentar vocês, só vai alimentar se vocês ganharem. Aqui merece mais rigor na punição. Aqui o tom das punições e o tom um está conversando e o outro está aqui punindo de fato. Entenda, conhecemos mais as pessoas pela reação delas do que pela ação delas. Você conhece mais as pessoas, muito mais elas revelam quem são na reação delas a alguma coisa do que propriamente na ação. Precisamos coordenar as nossas ações e reações para a glória de Deus. E por último, irmãos, um dos comentaristas que eu me apoio aqui em Juízes é um teólogo chamado Ralph Davis, e ele me dá uma aplicação muito interessante sobre esse capítulo 8. Ele vai dizer o seguinte: é difícil acabar bem. Ele diz, às vezes não é tão fácil começar as coisas, mas ele diz que é mais difícil acabar. Você começa muitas vezes, ele vai dizer, feliz lendo um livro, feliz iniciando um curso, e muitas vezes o fim é difícil, muitas vezes você não termina o que você começou. Ele diz, às vezes quando tudo vai bem, ou foi conforme o planejado, para aquilo ser executado, alguma pessoa sai magoada, ou você está bem, mas o seu coração é assaltado pela infelicidade de um filho seu que não está bem.
E quando o filho da gente não está bem, a gente não está bem. A gente pode até estar com a saúde boa, com a situação financeira em dia e a vida espiritual em dia, mas aquilo ali vai corroendo a gente porque é o nosso filho. Ele vai dizer como é difícil acabar bem, e esse é um exemplo vivo da história de Gideão. Quer ver uma prática, irmãos, muito usada em algumas igrejas hoje em dia, que revela muito bem o que é essa estola de ouro que Gideão faz aqui? O exemplo de no culto ao Senhor, no final dele ou no meio dele, como alguns fazem, eu pedi para as pessoas virem aqui à frente, para que com essa atitude elas mostrem ao Senhor que elas estão agradecendo ou pedindo por algo. Irmãos, eu falo isso com toda a seriedade, que isso aí é o espírito de Gideão. A gente não precisa ser rededicado ao Senhor quando no momento do culto eu pedir para você vir aqui na frente. Deus estabeleceu na sua palavra um sacramento de rededicação, e esse é o sacramento da ceia do Senhor. O ato de você comer o pão e beber o vinho é o ato de que você está mostrando externamente que você é da família da aliança. Quando eu invento algo que agora a mais, você vai agora também vir aqui na frente, eu estou acrescentando mais um ato externo. Não é um ato externo você vir aqui na frente, agora é um ato externo que eu criei para afirmar o seu compromisso com o Senhor no culto. Já existe isso, que é a Santa Ceia. Esse é o espírito de Gideão. As pessoas não querem só o batismo, as pessoas não querem só a Santa Ceia, as pessoas querem mais. O que eles chamam de mais um apetrecho que eles estão inventando para inovar o culto, a Bíblia chama no versículo 27 de prostituição. Eles estão prostituindo o culto ao Senhor. É uma palavra forte. Me chame de radical, me chame de puritano, mas aí você vai ter que chamar a Bíblia também, porque é assim que o texto está tratando. Prostituição. O grande juiz, aquele que deveria ser o salvador do povo e aproximar o povo para o Senhor, ele agora afasta o povo. A Bíblia vai dizer, ele agora é uma pedra de tropeço no meio do povo. E é muito interessante a narrativa de Juízes a partir do capítulo 8, irmãos, porque agora a gente não vê mais a palavra descanso. Acabou o descanso aqui na narrativa de Juízes. Lembra quando eu falei no começo do livro de Ciclos? O povo pecava, vinha a perseguição, o arrependimento e o descanso. Olha, aquele período que o juiz salvava o povo até ele morrer, passava um tempinho, o povo voltava para a corrupção. Era um período de descanso. Não vai ter mais isso. Você não vai ver mais essa palavra em Juízes. Agora é só pecado, perseguição, aí o povo se arrepende, é livrado, aí vem outra perseguição. Porque imediatamente vem outro pecado, e o povo vai declinando aqui, e o povo vai regredindo espiritualmente, vai aumentando a sua idolatria. É triste o que vai acontecer nos próximos episódios. Versículo 33, depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir. Veja, não tem mais nenhum período ali. Gideão a terra ficou em paz, versículo 28, durante 40 anos. Depois que ele morreu, imediatamente, eles se curvaram aos Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Esse é o reflexo do seu líder, e não ligar aqui para a linhagem espiritual de Israel, e só para a sua linhagem real. Ele queria deixar o seu legado, ele queria que o seu nome fosse exaltado. E depois de 40 anos do último descanso do livro de Juízes, agora vai vir outra idolatria. E quem vai assumir a grande liderança aqui é finalmente meu pai é rei.
Meu pai é rei, Abimeleque, o reflexo dessa vaidade do seu pai, vai ser um motivo de grande desordem para Israel. Qual é a ordem de Deus, irmãos? Não é o que o meu coração clama, é o que Deus estabeleceu, é o que Ele ordenou na sua palavra. Ele ordena ser adorado e como Ele quer ser adorado. Esse é o nosso alvo. E é assim que devemos fazer, falar e fazer, fazer e falar. É assim que deve ser a nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é misericordioso com as nossas vidas. Temos um dia inteiro, Senhor, para te cultuar com as nossas famílias, com a nossa casa. Te agradecemos por isso também. Te pedimos pela nossa escola dominical, te pedimos pelo nosso culto à noite, te pedimos por cada professor que preparou a lição para as nossas crianças. Nos abençoa que possamos crescer na Tua palavra. Seja conosco nesse início de semana, seja com as nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, como hino de resposta. Vamos entoar o Salmo 124.